Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os aspectos introdutórios da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Você que tem nos acompanhado sistematicamente, sabe que ao iniciarmos o estudo de mais um livro bíblico, sempre reservamos o primeiro programa do estudo desse novo livro para conhecermos mais detalhes sobre ele. Veja bem, são importantes essas reflexões antes de estudarmos o seu texto, para que possamos entender bem por que e como foram registradas as suas palavras. Vamos então conhecer essas questões relativas à carta que Paulo escreveu aos Colossenses, destacando alguns aspectos através dos quais poderemos conhecer bem, muito bem, as circunstâncias da produção dessa carta antes de entrarmos detalhadamente no estudo do seu conteúdo. Vamos conhecer, por exemplo, detalhes sobre o nome do livro, sua autoria, suas datas, as situações de contexto, a questão da cidade, os temas principais, o verso-chave, enfim, os personagens centrais, vamos conhecer a sua teologia e as aplicações que podemos fazer para torná-la prática para as nossas vidas. Assim, o meu convite é que você preste bastante atenção nesse primeiro programa, para que então os próximos programas em que estudaremos o texto de Colossenses possam ser bem entendidos e aplicáveis a você. Vamos para as questões introdutórias de Colossenses. Em primeiro lugar, uma questão relativa à introdução. Esta é uma das cartas mais importantes, tendo em vista o nosso relacionamento com Cristo. Não há limites, querido amigo, para o que podemos aprender do Senhor Jesus Cristo. Colossenses, então, é um dos escritos do Novo Testamento que mais nos ajudam a conhecer a Cristo, a amá-lo mais e a nos submeter a Ele. A segunda questão refere-se à questão da autoria. Normalmente temos dividido essa questão de autoria nas cartas neotestamentárias em evidências externas e evidências internas. Com relação às evidências externas, há indicações sólidas nos escritos da igreja primitiva que atestam tranquilamente a autoria paulina. Por exemplo, o cânon de Marcion, o cânon de Muratori, os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes, confirmam Paulo como autor da carta. Nas evidências internas, isto é, dentro do próprio texto nós encontramos algumas indicações de quem foi o seu autor. A epístola, por exemplo, reivindica ser escrita por Paulo. Veja, por exemplo, em 1:1, 1:23 e 4:18, quando Paulo menciona que ele é o seu autor. Essa carta, ela tem uma conexão muito clara com Filemon, conforme os nomes que nós encontramos lá na carta, no finalzinho dela, no capítulo 4, dos versículos 9 até 14. Ora, sendo que a carta a Filemon é reconhecida como genuinamente paulina, e ela é reconhecida dessa maneira, Colossenses também, então, é genuinamente paulina. Outras afirmações recolhidas dentro da carta nos dão também indicações de que Paulo é o seu autor. Por exemplo, a cristologia que aparece em 1:13 a 20 é exatamente semelhante à de Filipenses 2:5 a 11. Demonstra então que o mesmo autor escreveu as duas cartas. Nós temos críticas, entretanto, que não concordam, críticas de pessoas, de estudiosos que não aceitam a autoria paulina. Veja bem, com base na ideia de que Colossenses foi escrita para combater o gnosticismo, alguns críticos rejeitam Paulo como seu autor, por entenderem que essa heresia apareceu bem mais tarde na época da igreja. Entretanto, nos últimos tempos, tem-se notado uma grande diferença entre a heresia de Colossos e o gnosticismo do segundo século. Além disso, tem-se verificado que germes do gnosticismo do segundo século já estavam espalhados na dispersão
alguns anos antes até do tempo de Paulo. Outra crítica que se faz à autoria paulina é em relação ao número das palavras que são usadas apenas uma vez, que é muito superior às outras cartas. Mas pode-se rebater esse argumento dizendo que não há nada concreto que sustente as dúvidas contra a autoria paulina. Palavras novas se referem a assuntos novos. Portanto, os assuntos que Paulo trata aos Colossenses requeria realmente palavras novas. Esta é a opinião da maioria dos eruditos. Muito bem, um terceiro aspecto que devemos considerar agora é relativo à cidade e à igreja de Colossos. Essa carta foi escrita para a igreja de Colossos, uma cidade importante no vale do rio Lico, localizada na grande estrada de Éfeso, a 18 quilômetros a leste de Laodiceia. Era a cidade natural de Filemão e Onésimo, ou pelo menos era a cidade onde viviam Filemão e Onésimo, e essa cidade abrigava muitos judeus. Provavelmente, a igreja se reunia na casa de Filemão. O nome da cidade veio de Colossinos, um tipo especial de lã produzida naquela região. Ali era comum também o culto dos pagãos aos espíritos do rio. Quando Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo e depois Lucas percorriam a região frígio-gálata, o Espírito Santo os impediu de pregar tanto na Ásia como na Bitínia, e os conduziu a Filipos. Por isso é que Paulo disse, e realmente ele nunca tinha estado naquela cidade, mas tinha sido ela evangelizada pelo ministério do apóstolo durante a sua estada lá em Éfeso. Éfeso era a cidade principal daquela região e certamente o efeito do ministério de Paulo em Éfeso alcançou Colossos. Provavelmente foi Epáfras o fundador da igreja em Colossos. Em quarto lugar, vamos analisar ou vamos conhecer a questão do contexto da cidade e da igreja dos Colossenses. Nesse fértil vale do rio Lico, a sudoeste da Turquia atual, a cidade de Colossos fica localizada na atual Turquia. Situava-se então essa cidade Colossos. Ela tinha sido antes muito próspera por ser um centro comercial da indústria textil. Próximas de Colossos situavam-se as cidades de Laodiceia e Hierápolis. Mas durante o governo romano, Colossos entrou em decadência. Já nos dias de Paulo, Colossos era uma cidade bem menor. A Frígia, região que estava contendo essa cidade, a cidade de Colossos estava nessa região chamada Frígia, era o centro religioso onde se adorava a deusa Cibele. No final do governo do imperador Nero, entre 64 e 68, um terremoto muito grande destruiu as três cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Epáfras é que evangelizou naquela região, provavelmente durante os 2 anos e 3 meses em que Paulo esteve lá em Éfeso, conforme nós mencionamos, em Atos 19, 8 a 10. Mesmo distante, Paulo fez algumas amizades com irmãos que moravam em Colossos, por exemplo, com Epáfras, o líder e provavelmente o fundador da igreja, com Onésimo, aquele escravo fugitivo, ele era escravo de Filemão. Mas Paulo fez também amizade com Filemão, que era hospedeiro da igreja, com a sua esposa Áfia e com o seu filho Arquipo, que provavelmente era o pastor da igreja. Nós vemos essas referências tanto no capítulo 4 de Colossenses, como nos capítulos, ou melhor, como nos versículos em que se menciona o nome de pessoas na cartinha de Paulo a Filemão. Um outro aspecto que devemos conhecer é a questão da data da carta. Veja em 4:7 essa citação do apóstolo Paulo, Colossenses 4:7, lógico. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor,
é que foi o portador dessa carta à igreja dos Colossenses. E a carta foi escrita por volta de 60, 61 dessa nossa época, enquanto Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma, isto é, naquela casa alugada, conforme nos relata Lucas em Atos capítulo 28. Um sexto aspecto que devemos mencionar, devemos destacar, é relativo ao tema da carta. Esse é mais um aspecto introdutório relativo à carta de Colossenses. O tema que emerge das orientações de Paulo, combatendo as falsas doutrinas que se introduziam na igreja, destacava inegavelmente a superioridade do Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, a plenitude de Deus. Um outro aspecto introdutório que devemos mencionar é o propósito. Por que é que Paulo escreveu essa carta? Veja só, em primeiro lugar, apesar de ter uma pequena história de vida, a igreja de Colossos já estava enfrentando a infiltração de doutrinas que queriam fazê-la desviar-se do verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, a chegada de Epáfras a Roma, lugar onde Paulo estava preso, em uma casa alugada, conforme Atos 28, trazendo notícias da ameaça de uma heresia que atingia a igreja. Isso proporcionou a Paulo o propósito, o motivo para escrever aqueles irmãos. Em terceiro lugar, ainda, considerando esse aspecto do propósito, Paulo teve o propósito de combater e refutar essa heresia, estabelecendo a igreja na doutrina do Evangelho, tendo em vista principalmente o fato de serem os colossenses bem recentemente convertidos. Em quarto lugar, enquanto a carta aos Efésios destacava a igreja como corpo de Cristo, esta carta, que temos chamada de paralela a Efésios, destaca Jesus Cristo como cabeça da igreja. Ainda com relação ao propósito, em quinto lugar, certamente um outro fator motivador que Paulo teve para escrever essa carta foi comunicar aos colossenses a sua situação como prisioneiro do Evangelho, como ele se apresentou também em Efésios 4:1. Um oitavo aspecto introdutório relativo a Colossenses refere-se ao valor teológico da carta. O valor teológico dessa carta se observa através da estratégia com que Paulo combate a heresia. Esse combate se deu através de uma advertência: não é possível viver com sincretismo. Esse combate se deu também através de uma terminologia muito prática. Ele usou os termos das religiões de mistério, porém com novas conceituações. Plenitude e conhecimento eram palavras dessas religiões místicas, e Paulo usa essas palavras dando um outro significado a elas. O valor teológico da carta também se percebe na exaltação e elevação de Jesus Cristo. Quando se combate a heresia, o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado e elevado. Percebe-se também o valor teológico da carta quando Paulo alista os elementos da heresia. Nós temos ali elementos gregos, teosofia, misticismo e retórica, elementos judaicos, isso é, circuncisão, lei, ordenanças, observação de datas, festas, sábados, dias, luas novas, tradições humanas, elementos orientais, mundo pagão, mundo grego, pensamento grego, culto aos anjos, religiões de mistério, visões, espíritos elementares ou rudimentos do mundo, asceticismo, humildade que produz orgulho, enfim, todo o interesse dessa heresia é responder às insistentes perguntas: como vencer o problema do destino humano ou do azar que atinge a todos? Como lidar com a sorte e o azar num mundo em que não temos controle de nada? A resposta desta heresia a essas questões é que se deve enveredar para o misticismo, que traz consigo o ocultismo, o gnosticismo e o mistério. Ora, essa resposta que esta heresia dava descartava completamente a presença de um Deus soberano que veio até nós e que faz
com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Ainda sobre o valor teológico dessa carta, encontramos uma mensagem muito interessante que nos mostra ser um combate frontal contra essa heresia. Isso é, porque não está se descartando o cristianismo, mas está se inventando uma nova espiritualidade. Podemos chamar esse movimento de uma heresia cristã. Isso ocorre quando acrescenta-se ao cristianismo regras que tornam mais espiritual aquilo que já é espiritual. Essa é uma heresia cristã. Ainda em termos teológicos, destaca-se na cristologia de Colossenses a vitória de Cristo sobre Satanás e os seus demônios. Em nono lugar, nós encontramos ainda mais um aspecto introdutório que devemos considerar, que é o esboço de Colossenses. O título é Jesus é o Senhor. O título para Colossenses é Jesus é o Senhor. No capítulo 1, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, evidências do senhorio de Cristo. No capítulo 2, as razões do senhorio de Cristo, a superioridade do Senhor Jesus. No capítulo 3, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E o senhorio de Cristo vai ser evidenciado num novo estilo de vida. E, finalmente, no capítulo 4, a prática do senhorio de Cristo, o senhorio de Cristo e a vida no corpo de Cristo, a vida na sociedade. Um décimo aspecto que precisamos mencionar refere-se às peculiaridades de Colossenses. As passagens paralelas entre Colossenses e Efésios nos fazem considerar as duas cartas como paralelas. O contraste é uma peculiaridade também, porque Efésios apresenta a igreja como corpo de Cristo e Colossenses apresenta Cristo como a cabeça da igreja. A utilização de 10 vezes da palavrinha plenitude é uma peculiaridade, porque essa era uma palavra das religiões de mistério. Uma das únicas, se não a única referência ao culto dos anjos é peculiaridade de Colossenses. Nós encontramos isso em 2,18. Encontramos também a extraordinária lista das características do Senhor Jesus no capítulo 1. Ele é redentor e remissor, imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas, agente e propósito da criação. Ele é o sustentador de toda a criação. Ele, Jesus, é a cabeça da igreja e o princípio. Ele é a plenitude de Deus. Ele é o reconciliador. Ele é o santificador. Em 11º lugar, nós encontramos um outro aspecto, que é o desenvolvimento do conteúdo da carta. Depois, então, de enfatizar as questões teológicas nos 2 primeiros capítulos, Paulo passou a considerar assuntos práticos do viver cristão diário a respeito dos quais nós já vimos em parte quando estudamos a carta dos Efésios. Paulo mostra de modo bem didático o efeito que o senhorio de Cristo deve ter na vida dos cristãos. E então ele demonstra que o senhorio de Cristo deve ser evidenciado no desenvolvimento da fé cristã. O senhorio de Cristo deve ser evidenciado na mutualidade da vida na comunidade cristã. O senhorio de Cristo também deve ser evidenciado no agir do cristão na sociedade. O senhorio de Cristo deve ser evidenciado no interesse pelos nossos irmãos. E, em quinto lugar, o senhorio de Cristo é evidenciado no desenvolvimento da comunhão cristã. Finalmente, temos que considerar então, ou talvez responder, qual é a importância da carta de Paulo aos Colossenses. Com isso, eu quero lhe estimular para estar conosco durante os próximos programas. Confirmamos a importância dessa carta, respondendo então, pelo menos 3 questões. Por que estudar esse livro? Alguns cristãos se surpreendem ao descobrir alguma coisa nova sobre um amigo. E assim é o nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais nós conhecermos o Senhor Jesus, mais vamos conhecê-lo melhor. Coisas novas. E Colossenses vai nos mostrar coisas novas e maravilhosas sobre o Senhor Jesus. Segunda pergunta, por que é importante conhecermos essas questões doutrinárias daquele tempo? Porque havia um grupo de gnósticos, de líderes que achavam que tinham a salvação e davam então informações erradas
doutrinas erradas, e Paulo combate-os afirmando que essas afirmações sutis e enganosas não podem ludibriar os cristãos. Nos dias de hoje, quando um outro evangelho está sendo pregado, o estudo dessa carta é importantíssimo para a nossa fé. É, afinal, o que vamos encontrar em Colossenses. Vamos encontrar a supremacia de Cristo. Vamos encontrar a sua superioridade. Vamos encontrar as razões por que Ele está acima de todo ser do universo e porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória do Deus Pai. Querido amigo, o meu convite a você, então, é que nos próximos 16 programas você me acompanhe nesses estudos em Colossenses. Um grande abraço e que Deus te abençoe.